Fala galera, dando continuidade à nossa série sobre Kind. Para quem não sabe ainda, Kind é Kubernetes em Docker. Então é Kubernetes rodando localmente como containers Docker. Então eu vou mostrar aqui para vocês hoje um avanço, né? Segundo vídeo aqui. Então a gente vai avançar com algumas questões. Ontem eu tinha mostrado para vocês, se você não viu o vídeo ainda, tá na playlist de Kind, só acessar ela. Vai ter uma hashtag 1, 2, enfim, para dar a sequência dos vídeos. Aqui ontem eu passei a versão, né? Então a gente está usando aqui a versão 0.22.0. E eu vou atualizar essa versão, para não ficar com a versão muito defasada. Aqui primeiro eu vou ver a arquitetura da minha máquina, do meu Linux, x86-64. Então eu vou utilizar esse cara aqui. Nem precisaria aquilo ali, mas eu vou usar esse cara aqui. Simplesmente copiar aqui na parte de instalação da dock oficial. Ele já baixou o pacote. E agora eu vou fazer a instalação propriamente dita, né? Basicamente eu vou deixar o arquivo como executável e vou movimentar ele para o meu binário para ele ser acessível. Então agora eu vou dar um kind version e agora pronto. Já estou com a versão 0.30.0 e atualizada, tá? A versão do Go também foi atualizada. Estava no 1.20.13 e foi para 1.24.6. E agora, galera, a gente vai fazer a criação do cluster em HA, né? Então a gente tinha criado o cluster normalmente com uma única linha de comando que ele criava com o nome kind, ou quando a gente escolhia um nome, mas ele criava somente um control plane, e depois a gente trabalhou no nível de multinodes, né? Com manifestos. Então a gente já pegou essa parte de multinode clusters, onde a gente tinha 2 workers e um control plane, também a gente já subiu isso. E agora a gente vai subir control plane em HA. Então não vai ser mais multinodes, mas vai ser multinodes e control plane HA. Então a gente vai subir essa configuração aqui. Deixa eu pegar o meu arquivo. Eu tenho aqui já pronto 3 control planers e 3 workers, tá? E a gente vai fazer esse provisionamento aqui. Então vai ser kind create cluster config com o meu arquivo, que já tem os 3 control planes e 3 workers. E agora eu vou passar um nome, chamado aqui de multi-HA. E vamos esperar ele provisionar. Aí tem um ponto, né? Aqui, agora a versão, como eu atualizei a versão do meu kind, a versão do Node é a 1.34.0. Essa versão é a versão do Kubernetes. Então, conforme você atualiza o kind, ele já vai atualizar a versão do teu Kubernetes também. Então ele já faz esse gerenciamento. Eu vou mostrar aqui para vocês na página de releases do Kubernetes, página oficial. Você vai ver o history de release. A 1.34 é a última versão do Kubernetes. Ontem, inclusive, 11/11 de 2025, foi lançada a 1.34.2, com o end of life aqui de 27/10 de 2026. Já está na 1.34.2, mas o kind já pega 1.34.0, que já é o suficiente para testar nas versões mais avançadas aqui. Então agora, o que ele vai fazer? Além dele pegar a versão atualizada, como eu tenho múltiplos control planers, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a criação de um external load balancer, porque ele precisa fazer o gerenciamento de múltiplos control planers. Lembrando que, pessoal, assim, para teste, para brincar, para validar aplicações e tal, até porque ninguém vai subir isso aqui em produção, não é necessário ter múltiplos control planes. Porém, né, para fim de testes e gerenciamento de alta disponibilidade e tudo mais, você pode utilizar, obviamente, e vai ser criado um external load balancer aqui automaticamente. O próprio kind já faz isso, tá? Essa é a única parte diferente do que ele faz, exceto aqui também, né, que tem a parte dos 3 control planes e 3 workers. Então agora, se eu vier aqui em kind get cluster, ele já me mostra que está criado, kind get nodes. Deixa eu passar o nome, né? Se eu não passar o nome, ele pega o kind como default. Então aqui eu tenho os meus 3 workers, worker 1, 2 e 3, e os meus 3 control planers, e além disso eu tenho o meu HA external load balancer rodando também. Então se eu vier em docker ps,
eu vou ver isso rodando em container. Então tá tudo rodando aqui a nível de container com as versões mais atualizadas dos nodes aqui. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu acho que é importante, esse mapeamento de porta aqui para a máquina, eu vou fazer isso depois quando a gente for subir uma aplicação. No próximo vídeo eu já subo uma aplicação e mostro para vocês como funciona isso com Node Port e etc, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é fazer o provisionamento do Kind com o versionamento da versão, né, com a versão que eu quiser subir da imagem. Então aqui na parte de, até tem aqui Release Page, né? Ele já vai me levar para lá, mas deixa eu voltar aqui para eu não perder o foco da documentação. Eu já tenho essa página aberta aqui. Então aqui na página do Kubernetes, focado aqui para o Kind, eu já tenho o versionamento. Então aqui a V0.30.0, que é a versão do Kind que a gente tem atualizada hoje, que eu fiz a atualização, eu já tenho disponível imagens 1.34.0. Inclusive ele já pega como default no provisionamento. Porém, se por exemplo eu quiser a 1.33.4, ou não, eu quero a 1.32.8, então eu copio isso aqui, eu vou lá no meu arquivo e vou colocar aqui. Eu não vou nem subir isso aqui em HA, tá? Deixa eu voltar na doc. Eu vou subir um único control plane, tá? E vou colocar aqui. Vamos lá. Vai ser image e eu vou passar o versionamento. 1.32.8. Em um dos workers eu vou passar também a mesma imagem, 1.32.8, e eu vou pegar a 1.31.12. Na verdade eu vou deixar assim, padrão, por enquanto. Vou deixar somente os dois workers, depois eu vou subir com uma imagem diferente no Node. E aí a gente vai ver se o Node, né, se o worker, ele consegue obedecer imagens diferentes. E não somente a nível do control plane, mas a nível do worker. Então aqui no control plane, estou passando no 32.8, eu tenho o worker aqui sem nenhuma imagem setada, então ele supostamente deve pegar a 1.34.0 e a imagem dos outros dois workers eu estou passando 1.32.8. Então vou salvar esse arquivo e nós vamos fazer um kind create aqui, kind create cluster, config, é o mesmo arquivo, né? Só mudei o, e aqui eu vou colocar version, vai ser cluster version 1.32, por exemplo. Vou colocar 32. Aqui ele já está garantindo que está subindo imagens 1.32.8. Nós vamos ver se ele vai subir em todos os nodes. Aqui é no control plane, né? Vamos ver se nos workers ele vai fazer isso separadamente. Ótimo, então aqui ele já subiu duas imagens. Ele já carregou a imagem 1.34.0 do worker que eu não setei nada. E a 1.32.8 dos outros workers que eu setei, né? Então vamos ver como que ele vai se comportar nesse sentido. Ele deu um erro. Pessoal, se acontecer esse erro que aconteceu aqui comigo, ele vai dar problema aqui dizendo que é kubeadm ou qualquer coisa nesse sentido. Só que o que acontece? Ele tem que fazer gerenciamento de muitos arquivos, de muitos diretórios. Para resolver isso, eu vou passar uns comandinhos aqui para vocês, tá? Vocês podem pausar o vídeo e ver qual é o comando. Se quiserem, eu posso colocar nos comentários. Mas o comando é esse aqui, tá? E Notify Max User Watches, onde ele vai aumentar a quantidade de verificação para o sysctl, e ele vai aumentar também aqui a quantidade de instâncias. Isso aqui é só para a gente ter um aumento ali das verificações que o Linux acaba fazendo. Então o que acontece é que se eu tentar subir do jeito que eu estava subindo, com as configurações padrões, é muita coisa para o Linux gerenciar e aí ele não consegue subir os nodes, tá? É só por isso. Inclusive, se você for pesquisar, você pode encontrar algum problema também de cgroup driver
Enfim, pode acontecer diversos problemas e aí você vai ter que ver qual é o teu problema especificamente para poder corrigir. Aqui, inclusive, na página do... Deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer o seguinte, galera. Kind get clusters. Kind delete cluster. Name multi-HA. É muita coisa que ele tem que deletar. Isso que a minha máquina tem bastante recursos, né? Então, assim, você tem que entender que você está subindo um cluster na tua máquina. Então, assim, não transforma isso num repositório de clusters, senão você vai transformar a tua máquina numa máquina inviável para você trabalhar. Suba exatamente o que você precisa. Faça os testes necessários e tudo, mas suba exatamente o que você necessita, né? Ele está dando aqui que o control plane, vamos lá. A versão do KubeADM somente suporta deploy de clusters com control plane version 1.33 e a versão corrente é 1.32.8. Acabou que eu nem li. Como eu já tinha passado pelo outro problema, eu não imaginei que fosse isso, tá? Então eu já fui diretamente passando esse comando para vocês, que pode ser o problema que vocês podem ter aí. Inclusive é bom esse tipo de problema ocorrer, e eu não vou cortar isso do vídeo, tá? É bom esse tipo de problema ocorrer justamente para a gente poder investigar e ver como corrigir. Acho que isso é muito legal, tá? Então tá, se ele só suporta 1.33, nós vamos na 1.33. 1.33.4. Não tem problema, a gente altera. Agora, se você quer uma versão anterior, provavelmente você vai ter que usar a versão do Kind em uma versão anterior à versão que ele suporta. Senão ele não vai subir. Vamos lá, vamos ver se esse é um problema. Então agora eu tenho a 1.32.8 em dois workers. Um dos workers vai para 1.34.0 e o outro vai para 1.33.4, que é o control plane. Então, agora eu tenho um cluster com 3 versões diferentes de nodes e etc. E aí, o que isso pode ser feito, né? Para te ajudar no desenvolvimento do que você vai subir, compatibilidade com versão e tal. Geralmente você não vai ter problema nas versões que vão ser instaladas. Dificilmente. Mas se ocorrer de eu ter algum problema, você pode testar, por exemplo, com Affinity. Ó, subiu. Então, faz bem ler logs, né? E fazer o troubleshoot aqui também é legal para vocês entenderem como isso funciona. Eu vou colocar aqui kind get cluster, eu vou ter o meu cluster, clusters, tá ali, e eu vou colocar aqui kind get nodes, nodes, vamos lá, eu tenho que passar, eu sempre esqueço de passar o nome, deixa eu pegar o nome aqui do meu cluster. Então tá aqui, eu tenho 3 workers e um control plane, considerando que eu tenho aqui desses 3 workers, o meu control plane tá, um dos workers está na 1.34.0, 2 workers está na 1.32.8 e o control plane está na 1.33.4. E aí, como eu estava explicando, para que isso serve, né? Se você tiver alguma questão de alguma aplicação que tem que ter alguma compatibilidade de versão específica, você pode criar um affinity específico para um nó e você subir aquela aplicação naquele nó específico. Por quê? Aí você não precisa subir vários clusters com versionamento diferente. Você vai ter um único cluster com versões de nós diferentes, de workers diferentes, onde você pode testar a tua aplicação nessas versões. Para poder validar se na cloud, quando você for subir em produção, isso vai ser viável e etc. naquela versão. Então você cria um Affinity e sobe o teu manifesto diretamente naquele node daquela versão. Então pronto, você já consegue validar versionamento. Simples assim. E aí o cluster que eu não tinha passado, ele subiu, né? O worker que eu não tinha passado, ele subiu na 1.34.0. Então, ele obedeceu realmente a questão das imagens. Então, hoje aqui, né, pessoal, a gente tratou de algumas questões. Nós fizemos a atualização do nosso Kind para a última versão do Go, né? Então, última versão do Go e última versão do próprio Kind de 0.30.0. Fizemos o provisionamento de um cluster com control plane em HA, então múltiplos control planes funcionando. Lembrando que o control plane ele acaba provisionando um external load balancer para poder fazer o gerenciamento deles, porque senão
não faria sentido se você não tivesse um balanceamento de carga para o control plane, você não teria como acessar todos, então você utilizaria só um, então não faria sentido um HA de control plane sem external load balance. Então nós fizemos o control plane HA. No vídeo anterior a gente tinha subido um multinodes cluster e aqui a gente subiu um HA, né, um control plane HA com multinodes também. Além disso, a gente fez o provisionamento com as imagens de acordo com a release que tem da nossa versão 0.30.0, a gente subiu as versões disponíveis aqui, que já tem pré-build, né, que já estão disponíveis nessa release. E aqui também nessas features você consegue ver quais foram as soluções de problemas que foram realizadas e quais são as features novas e etc. Então é bem importante você verificar aqui de acordo com a versão do teu kind, caso você não tenha alguma imagem específica ou você queira alguma imagem específica e tudo mais. Então é isso, pessoal. E no próximo vídeo a gente vai abordar algumas outras questões e vamos evoluindo aqui no kind, porque essa série vai ficar bem legal.